A linha divisória da cor foi lavada no sangue de Cristo. E aí, povo abençoado, reavivamento da Rua Azusa. Você já ouviu falar? Sabia que ele foi um movimento pentecostal importantíssimo do século XX e que continua a impactar vidas até os dias de hoje? Eu sou o Jonatas Gomes do canal Hemisfério 7 e trago mais um vídeo para vocês. Antes de entrarmos na Rua Azusa, precisamos contar os fatos que antecederam ao movimento. A começar com Charles Fox Parham, considerado um instrumento fundamental na formação do pentecostalismo. Foi ele quem, pela primeira vez, elaborou essa definição teológica que falar em línguas estranhas espontaneamente é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Os metodistas americanos ensinavam a seus fiéis sobre duas bênçãos fundamentais aos cristãos. Eram elas, a conversão e a santificação. A teologia de Parham ensinava sobre a necessidade da terceira bênção, o batismo com o Espírito Santo. Fundou a Escola Bíblica Betel. Cerca de 40 estudantes, motivados pelo movimento, ingressaram na escola para o primeiro e único ano de curso plenamente relacionado às doutrinas que envolviam o Espírito Santo. Em janeiro de 1901, os alunos de Parham se reuniram para orar e, neste dia, foram batizados com o Espírito Santo e passaram a emitir palavras desconhecidas. Esse foi o estopim para o movimento da Rua Azusa. Em 1904 aconteceu o avivamento do país de Gales, durante o qual aproximadamente 100 mil pessoas de Gales se uniram ao movimento. Joseph Smale, pastor da primeira igreja batista em Los Angeles, foi pessoalmente a Gales para testemunhar o avivamento. Logo após, ele deixou a primeira igreja batista para fundar a primeira igreja do Novo Testamento, de onde continuou os seus esforços. Durante esse tempo, outros avivamentos em pequena escala estavam acontecendo em Minnesota, Carolina do Norte e Texas. Em 1905, houve relatos de falar em línguas, de curas sobrenaturais e de uma significativa mudança de vida dos que acompanhavam esses avivamentos. Quando esta notícia correu, os evangélicos por todos os Estados Unidos começaram a orar por avivamentos similares em suas próprias congregações. Em 1905, William Joseph Seymour, que era filho de um ex-escravo e criado como batista, mudou-se para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada Escola Bíblica de Charles Fox Parham, em uma cadeira colocada no corredor, por ser negro. Foi aí que aprendeu as doutrinas do movimento Holiness e desenvolveu a crença na glossolalia, mais conhecido como dom de línguas como prova do batismo com o Espírito Santo. Seymour mudou-se depois para Los Angeles, onde passou a exercer o pastorado em uma igreja da metrópole nascente. No entanto, não foi bem aceito ao pregar a mensagem sobre reavivamento e batismo com o Espírito Santo, e foi expulso. Então Seymour, juntamente com um grupo liderado por ele, começou a fazer cultos numa casa na rua Bonnie Brae 214, onde demorou pouco tempo para que essas reuniões ficassem superlotadas, devido às manifestações do poder de Deus, das curas, dos batismos no Espírito Santo, e onde as pessoas não tinham pressa de ir embora para suas casas. O endereço foi mudado para o atual Rua Bonnie Brae 216. É frequentemente relatado que Jane Evans Moore, uma das primeiras convertidas, quando foi batizada com o Espírito Santo, ela se tornou capaz de tocar piano e que cantava lindamente. Ela se casou com Seymour em 13 de maio de 1908. Foi então que William Seymour alugou um abandonado prédio na Rua Azusa 312. O aluguel era de $8 por mês. O primeiro culto foi realizado em 14 de abril de 1906. E no mês de maio, começou um avivamento tão profundo e poderoso que os relatos nos dão conta de que pessoas eram batizadas e impactadas pelo Espírito Santo, mesmo antes de chegar na igreja.
Logo aquilo foi se espalhando e rapidamente mais de 1000 já eram os novos membros, e visivelmente arrependidos de seus pecados. As pessoas buscavam de Deus uma restauração de suas vidas. Na igreja não havia instrumentos, púlpito, coral e nenhuma das tecnologias que dispomos hoje. Mas naquele lugar havia a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Entre os relatos de primeira mão estavam os testemunhos de doenças sendo curadas instantaneamente, e que haviam pessoas que falavam em outros idiomas, e outras, sem nenhum estudo, traduziam para o inglês com uma capacidade sobrenatural. Muitas pessoas contribuíram por esse trabalho, mas infelizmente não se sabe o nome de todos. Seymour continuou seu pastorado na Rua Azusa até sua morte, em 28 de setembro de 1922. Jane liderou a igreja até 1931, quando a congregação perdeu o edifício e o prédio foi demolido. Todavia, quando isso ocorreu, a chama pentecostal já havia atravessado fronteiras. O pentecostalismo chegou ao Brasil trazido por operários e imigrantes. Primeiro em 1910, pelo italiano Louis Francescon, fundador da Congregação Cristã no Brasil, e logo em seguida, em 1911, pelos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, fundadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Foi expressiva também a contribuição da missionária Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciada no Brasil em 1951 pelo pastor Harold Edwin Williams. Todos eles, sem distinção, foram influenciados pelo avivamento da Rua Azusa. Rua Azusa, o musical, foi criado e dirigido por Kaique Oliveira, fundador da companhia Jeová Nissi. O elenco é encabeçado por nomes como Ademar de Campos, Jéssica Augusto, Benner Jacks e Soraya Moraes. O espetáculo traz a história do avivalista William Seymour, pastor evangélico filho de escravos que teve papel importante na luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. A obra levou mais de 140 mil espectadores aos teatros de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi vencedor do prêmio Bibi Ferreira em musical Revelação. Há quem concorde e há quem discorde da teologia de Charles Fox Parham. Por isso, neste vídeo, não falo de minha opinião pessoal, mas somente falo sobre os fatos e a história desse movimento, que impactou pessoas naquela época e continua a impactar pessoas no mundo todo ainda nos dias de hoje. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, onde falamos um pouquinho sobre o reavivamento da Rua Azusa. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like sincero, se inscreva no canal e compartilhe, porque isso nos ajuda muito. E a todos vocês o meu muito obrigado e até a próxima.